Boa tarde, turma. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, dando continuação às atividades comemorativas à semana do Dia Mundial da Água, que foi segunda-feira. Quem esteve na palestra, eu dou os parabéns. E continuando sobre o tema água, nós vamos falar sobre o assunto saneamento básico. E o que será que é o saneamento básico? Os professores que estavam palestrando, principalmente o professor Israel, ele falou a respeito do saneamento básico. Então, vejam bem, o ser humano ele produz diariamente muitos resíduos. Esses resíduos podem ser diversos, tanto esgoto como resíduos sólidos, como a gente vai ver daqui a pouco. E parte desses resíduos é eliminada da moradia, ou seja, das casas das pessoas, por meio do esgoto. Você já imaginou se todo o esgoto que produzimos ficasse parado perto da nossa casa? Que transtornos seriam, não é? Então, a expressão saneamento básico, olha só, saneamento básico, ela é usada para falar do conjunto de medidas que permitem eliminar os resíduos. Aqui eu não colocaria bem eliminar, eu colocaria mitigar, não é? Porque muitas vezes a gente não consegue eliminar as coisas, porque a gente pode transformar uma coisa em outra, certo? Então, que permitem mitigar os resíduos produzidos diariamente, como, por exemplo, esgoto e resíduos sólidos. Aí vocês podem me perguntar, o que é resíduos sólidos? Resíduos sólidos é tudo aquilo que ainda pode ser reutilizado ou reciclado. E o que não pode ser, a gente chama de lixo. Então, garrafas PET, potes de manteiga, sacolas plásticas, papelão, tudo isso são resíduos sólidos. E vulgarmente a gente chama de lixo. Então, dessa forma que não prejudiquem os habitantes e o meio ambiente, tornando a região limpa. Seu bairro é limpo? Tem lixo no meio da rua? Tem esgoto a céu aberto? Então, se tiver, não está tendo saneamento básico lá. Limpo, habitável e com condições de vida saudável para a população. Então, o saneamento básico, ele abrange todas essas medidas aqui para que a população viva de maneira saudável. Em palavras mais simples, saneamento básico é fazer o necessário para evitar que se propaguem as doenças associadas aos resíduos que o ser humano produz. Então, de uma maneira mais simplificada, não é? Então, algumas medidas importantes do saneamento básico são, nós temos aqui, uma das medidas, a coleta regular dos resíduos sólidos, ou seja, o carro, que a gente chama o caminhão do lixo, passar regularmente, porque se ele passar uma semana sem recolher os resíduos, vai formar montanha, não é, de resíduos perto das casas e ali vai começar a fazer o quê? Atrair ratos, moscas e outros animais. Segundo, destino apropriado para os resíduos sólidos, evitando o seu acúmulo em terrenos e lixões. Qual é o destino adequado nesse caso? Seriam os aterros sanitários, certo? Só que depois que o material reciclado seja retirado, ok? Que material pode ser esse? Garrafas, vou botar aqui, plástico, certo? Que mais? Metal, que mais pode ser reciclado? Vidro. Então, tudo que puder, papelão, né? Vou botar aqui papel. Então, tudo que puder ser reciclado tem que ser retirado antes de ir para os aterros sanitários. Então, lixão é errado. A cidade de Patos tem um lixão e isso é muito, mas muito errado e polui muito o meio ambiente. Terceiro, tratamento de água para o consumo humano. A água tem que ser tratada. Quem faz isso aqui na nossa cidade é a CAGEP, no estado da Paraíba. Sistema encanado de esgoto, ou seja, o esgoto não pode estar a céu aberto. E onde não tiver o sistema encanado de esgoto, o tanque séptico ou a fossa séptica, certo? Que a gente chama de fossa.
Quinto, o tratamento de esgoto antes de jogá-lo no rio. Não pode jogar esgoto no rio sem tratamento. É o que a gente vê aqui no nosso rio Espinharas, que recebe grande quantidade de esgoto e é praticamente mais esgoto do que água lá, não é? Fossa séptica, né? Tem que ser feito longe dos poços de água, porque se for feito perto infiltra. Eliminação de águas paradas, ó, então também tem que ser eliminadas as águas paradas, que fazem a reprodução de insetos. Aqui nós incluímos o mosquito da dengue, certo? E aqui, por último, a instalação de banheiros adequados, né? A fim de quê? De que se não evacuem no chão, nos córregos. Na zona rural, por exemplo, é comum ainda hoje muitas residências não ter banheiro e as pessoas fazerem as suas necessidades ao ar livre. Então, vejam bem, a palavra poluente designa toda substância presente no ambiente em quantidade que possa causar prejuízo aos seres vivos. Então, quando a substância está presente no ambiente que pode causar problema a qualquer um dos seres vivos, a esse tipo de substâncias nós chamamos de poluente. Então, os resíduos provenientes das atividades humanas, os seres humanos geram diversos tipos de poluentes. Eles podem ser de origem gasosa, que são os gases, líquidos, que são os esgotos, por exemplo, e a água, e os sólidos, que são os resíduos sólidos, vulgarmente conhecido como lixo. Que esses resíduos podem contaminar o ar, os agrotóxicos contaminam muito o ar, contaminam a água e contaminam o solo, eles também são os resíduos, certo? E acarretam muitos prejuízos aos seres vivos, e esses elementos, certo? Eles atuam, então, como poluentes. Produzir poluentes e liberá-los no ambiente causa o que a gente chama de poluição. Então, quando qualquer poluente ele é liberado no meio ambiente, nós vamos ter a poluição. Então, a gente aqui vai ter vários tipos de poluição de corpos aquáticos. A gente tem aqui um rio, com uma grande poluição, grande quantidade de resíduos sólidos aqui, no rio, olha que poluição. E essa água, por estar escura assim, a gente já vê a presença aqui de esgoto. Temos aqui, esgoto urbano, sendo lançado a céu aberto, isso provavelmente em um rio. Aqui no mar, diversos plásticos que está matando os nossos animais aquáticos. Aqui temos derramamento de esgoto, no mar. Então, muitas vezes a gente vai lá tomar um banho de praia e nós não imaginamos que a praia está cheia de esgoto, certo? Porque muitos lançam seus dejetos lá de maneira inadequada. Os animais, olha, gente, que se alimentam pensando que é comida e se alimentam desses plásticos e acabam morrendo. Aqui nós temos uma tartaruga sendo asfixiada por uma sacola plástica, certo? Então, tudo isso são poluentes que vão causar diversos tipos de poluição no meio ambiente. E agora nós vamos ver uma pergunta que foi a palestra do professor Israel, que é esgoto. Então, chamamos de esgoto a água proveniente do banho, limpeza de roupas, louças, descarga do vaso sanitário e, dependendo do uso, há determinadas denominações para o que é esgoto. Nós vamos ver que os resíduos provenientes das residências formam os esgotos domésticos. Então, os que saem da nossa casa são os esgotos domésticos. Os formados no processo das fábricas recebem o nome de esgotos industriais. E as águas das chuvas são denominadas de pluviais e não podem ser lançadas na rede coletora de esgoto. Essa água que cai das calhas das chuvas, elas têm que ser tratadas e reutilizadas. O esgoto pode ser tratado também, reutilizado, mesmo o industrial e o doméstico também podem, certo, gente? Nas palestras isso aqui ficou bem claro. Então, aqui a gente vê um exemplo de esgoto doméstico sendo lançado. Aqui em Patos nós temos o Canal do Frango, certo? Que tem essa finalidade. Em Campina Grande a gente tem vários canais também que cortam a cidade com esgoto. Nós temos aqui efluentes, né, sendo lançados de mineradoras, que são os esgotos industriais que a gente chama. E aqui a água das chuvas, que são os pluviais. Então, aqui nós temos essa ilustração, as tabulações, né, as formações de esgoto e o seu destino. Então, por exemplo, o esgoto residencial doméstico são formados aqui, né, nas zonas urbanas, ou também podem ser nas zonas rurais. Tem ligações domiciliares que ficam embaixo do solo, nós não vemos.
aonde capta esse esgoto e leva para o que a gente chama de uma rede coletora de esgoto. Tem um grande central que chama-se coletor-tronco e outro que é interceptador, que vai levar todo esse esgoto para o que a gente chama de estação de tratamento de esgoto, que é uma ET. E de estação, T de tratamento e E de esgoto, certo? Estação de tratamento de esgoto. Aonde vai tratar esse esgoto e após ele tratado, aí sim ele pode ser lançado nos corpos aquáticos, como os rios, os oceanos, certo? Entre outros, ok? Mas só depois de tratar. Aqui nós temos uma tabela com diversas doenças veiculadas, né, pela água contaminada. Então, aqui nós temos doenças, certo, adquiridas por ingestão da água, doenças adquiridas só pelo contato da água e doenças adquiridas por meio de insetos que se desenvolvem na água. Então, aqui, por ingestão de água contaminada, tem a cólera, que causa diarreia e já matou muita gente no passado. A disenteria amebiana, que é causada por amebas, que quando a água não está tratada, causa esse tipo de disenteria. A disenteria baxilar, causada por bactérias. A febre tifoide e paratifoide. A giardias, que é causada aí por um protozoário, a giardia lambia. A hepatite infecciosa, que é uma doença que é causada lá no fígado. A leptospirose, que é terrível, é transmitida pela urina dos ratos. Paralisia infantil, que também pode ser ingerida, né, alguns cistos de parasitas através da água, paralisia, né, infantil. E a salmonelose, que também é causada pelas bactérias chamadas salmonella, que também vão causar diversos tipos de doenças. Por contato, vamos ter escabiose, que dá uma coceira enorme, a tracoma, diversos tipos de verminoses que entram pela nossa pele, exemplo da esquistossomose, causa diversas doenças. Os mosquitos que se desenvolvem, aqui vai ter a dengue, a doença, né, a febre amarela, a filariose e a malária, doenças terríveis que podem matar, ok? A atividade que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão, ok, copiar essa tabela aqui, certo? E, primeira atividade, complete as lacunas da frase abaixo. Vocês vão escrever no seu caderno todas essas frases e vão copiar as lacunas de acordo com a aula, letra A e letra B. Segunda questão, vocês vão citar 3 medidas importantes do saneamento básico. Eu citei 8 aqui na aula, vocês vão colocar só 3, certo? Vocês vão citar 3 as que vocês quiserem. Terceira pergunta, quantas ilustrações, quantas imagens foram mostradas na aula de hoje? Então, vocês vão contar a quantidade de imagens que tem e vai colocar aqui, que eu quero saber quem estava ligado na aula. E, por último, faça no seu caderno a tabela sobre as doenças veiculadas pela água contaminada, que é essa tabelinha aqui, com todas essas doenças. Essa tabela tem 1, 2, 3 colunas e 1, 2... Aliás, e várias linhas. Então, façam essa tabelinha desse jeito aqui no caderno de vocês. Tirem uma foto ao final da atividade e mandem para mim, que eu vou estar recebendo no privado. Tchauzinho!